E aí, meninas, tudo bem com vocês? Boa tarde, queridas e queridos. Hoje eu vou me esgoelar porque estou de máscara. E só dizendo aqui, vou até vir pra cá para o povo ver, que esse look aqui, ele não é despretensioso, ele tem uma razão. A máscara verde, na esperança de todos passarem. O azul, para passar confiança para vocês acreditarem que vai dar tudo certo. O laranja, para passar boas vibrações, energia. E o toque final, o cropped, para reagirmos, não é? E fazermos uma prova espetacular. Antes de começar, pessoal, o pessoal que está aqui com a gente todo esse processo, né? Os que não estão, sejam bem-vindos. A próxima vez não vem, porque vocês vão passar logo, né? Mas caso precisem para outras provas, sejam bem-vindos. Mas as meninas viram aí no grupo uma polêmica que teve da colega lá, que ficou, né, tal. E aí eu fiquei refletindo sobre isso. Eu não ia dizer que era tu, mas tu se acusou, hein? Mas eu fiquei refletindo sobre isso e como que hoje em dia a gente tem essa síndrome do impostor e da impostora. O que a gente vê, tantas pessoas que não são tão competentes e a gente sabe, que não se esforçaram tanto e a gente sabe, fazendo aí o maior alarde de grandes vitórias, que conquistou, que conseguiu e tal, e a gente que se esforça, a gente que estuda, a gente que batalha, fica com essa sensação de que não somos capazes, de que a gente não vai conseguir. Porque a gente fica com essa síndrome do impostor. A qualquer momento vão descobrir que eu sou uma fraude. E aí, pessoal, primeira coisa, confiem no processo de vocês. Confiem no que vocês fizeram até agora. Confiem em quem vocês são e na jornada que vocês tiverem. Lembrem-se que vocês já enfrentaram inúmeras coisas na faculdade, vocês já ultrapassaram muitas barreiras, vocês já venceram muita coisa. E outra, essa prova, ela não é nada. Ela não define quem é você, ela não define sua qualidade, ela não define sua capacidade, ela não define sua competência, é só uma prova. Como muitas outras que vocês vão enfrentar na vida. Então não botem tanta importância nela, entendeu? Vão tranquilos, vão acreditando no que vocês são capazes. Não botem tanta expectativa, porque é só uma prova. Não define quem você é, nem sua capacidade, nem sua competência, nem sua inteligência. Não define nada. É só uma prova. Que vai passar e vão vir outras. E outras, e outras, e outras. Beleza? Aí vamos para o processo. Lembrando, pessoas, que processo junto com o civil são 14 questões. Se você odeia processo, se você odeia civil, infelizmente vocês vão ter que engolir esse ódio. E assim, eu acho que cada professor vai dar uma dica para vocês de como fazer a prova, de não sei o quê, começa por tal. Mas eu acho que a única dica que é unânime é: comecem pela prova de ética. Façam a prova de ética primeiro. É fácil, é simples e são 10 questões. Graças a Deus que diminuiu, mas eram 10, porque agora tem 2 de filosofia, né? Mas são 8 questões, é muita coisa. Então faz ética logo. E depois você vai naquela que você menos odeia. Das maiores. Constitucional, civil e trabalho. Aí a que você menos odeia, você faz primeiro. E deixa as que você mais odeia para o final. Você só precisa fazer 40. Você não está lá para se amostrar. Nem a Ana lá que fechou a prova. Sim, aí ela fechou a prova. E daí? Ela vai ser tão advogada quanto qualquer um. Né? Se fosse um concurso, tudo bem, mas fez grande coisa que ela fez. Para. Pois é. Vai ganhar mesmo pouco de todo mundo.
Não, mas aí não é logo que se forma. Tu acha que o Anderson é careca assim por quê? É estudo, é peia muito, acordando 4 horas da manhã, não é assim não, gente. Só quem fica milionário é quem faz dança no TikTok. Não é brincadeira não. Mas vamos lá, processo civil. Eu tô apostando que não sei, eu tenho um negócio de ser bruxa, uma coisa assim. Na prova passada eu acertei 3 questões. Foi, não foi? 3. Essa vez... Não, mulher, peraí. Se fosse para acertar 7, eu jogava na loteria. Não. Vamos lá. Tô achando que vai cair alguma coisa sobre prazo processual, que eles sempre botam, mais especificamente falando da audiência de conciliação, tá? Lembrando que prazo processual sempre é contado em dia útil. Prazo processual são dias úteis. Na cronologia do processo, como é que acontece? O autor chega lá com a petição inicial, protocola essa petição inicial. Tem 2 alternativas, podemos dizer até 3. Uma, o processo é deferido e o réu é citado. Na outra, o processo é indeferido e encerra-se o processo em resolução do mérito. E a terceira alternativa é o juiz mandar emendar ou corrigir a petição inicial. Beleza? Ele faz isso dando um prazo de 15 dias. Úteis. Não são corridos, úteis. Quando o processo é deferido e o réu vai ser citado, primeiro ele é intimado para participar da audiência de conciliação. Essa audiência, por que eu chamo ela de obrigatória? Porque para ela não acontecer, autor e réu têm que dizer que não querem. Se o réu não se manifesta e o autor diz que não, vai ter. Se o réu não se manifesta e o autor diz que sim, vai ter. Se o autor diz que não, mas o réu não se manifesta, vai ter. Só não tem essa audiência se ambos disserem que não vai ter. Beleza? Depois dessa audiência, da existência dela, da ocorrência dela ou da negatória dela, é que começa a correr o prazo para o réu responder. Que é de quanto? 15 dias para o réu apresentar a contestação. Não sei se vocês lembram, na aula passada, eu falei que existe um problema dessa contagem de prazo quando nós temos mais de um réu. Quando a gente tem um litisconsórcio passivo. Por quê? Se eu tenho, por exemplo, 3 réus, esse réu eu encontrei hoje, já começa a contar o prazo processual dele hoje. Esse réu eu só encontrei daqui a 15 dias, o prazo dele só vai contar depois de 15 dias. E esse abençoado aqui, se ele desaparecer, e eu só encontrar ele depois de 2 meses, e esse bonito aqui quiser audiência de conciliação, esses 2 aqui vão estar expostos, porque eles já apresentaram a contestação deles. E esse aqui pode esculhambar a defesa dos outros 2, porque os outros 2 já apresentaram a resposta para o autor, e o autor vai chegar todo armado na audiência de conciliação. Tá? Não esqueçam desses prazos de 10 dias. Audiência de conciliação, primeiro, o réu tem 10 dias para se manifestar. Depois dessa audiência, o réu tem 15 dias para apresentar a contestação. Quinze dias é para apresentar a contestação. 10 dias para se manifestar da audiência de conciliação. 10 dias. 10 dias e 15 dias. O que é o que não quer? O que é o que não quer? Lembra que no 319, o último inciso do 319 é pedindo ao autor que se manifeste acerca da audiência de conciliação. Então, o autor, já na petição inicial, disse que quer ou se não quer. E aí, o réu é intimado para responder se quer ou se não quer também, no prazo de 10 dias. Esses 10 dias acabam, o réu se manifesta. Se ele disser que sim, tem audiência de conciliação. A audiência de conciliação aconteceu, não conciliou, na hora da audiência o réu é citado para apresentar a contestação em 15 dias. Prazo processual, a gente sempre começa a contar no dia útil seguinte.
sempre no dia útil seguinte. Supondo que essa audiência aconteceu na sexta-feira, o réu foi citado, o prazo dele começa a correr segunda-feira, tá? Isso foi uma luta da advocacia, porque o advogado não tinha vida quando era dias corridos. A gente não tinha Natal, não tinha Ano Novo, não tinha Carnaval. Não vamos ter Carnaval. Mas são outras razões. Porque era dias corridos, então às vezes o prazo acabava no domingo. Né? Então foi uma luta da advocacia e nós conseguimos que os prazos processuais fossem contados em dias corridos. Úteis, perdão. Louca. Suspensão de prazo processual. Tá? Pessoal, a gente tem o 313, que ele dá razões, motivações para a suspensão do prazo processual. Além do 313, a gente tem as férias forenses, que são de 20 de dezembro a 20 de janeiro, que os prazos processuais de processos não urgentes são suspensos. Exclui-se aí, por exemplo, os processos relacionados à família, à pensão de alimentos. Esses processos, os prazos não são suspensos, tá? Mas do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro, a maior parte dos processos, os prazos são suspensos. Não é que o fórum está fechado, ele vai funcionar. O que não vai acontecer é o corrimento desse prazo. Esse prazo não decorre, beleza? Existe uma diferença muito importante entre suspensão de prazo processual e interrupção de prazo processual, ok? Olha só, a interrupção, eu corto o cordão do prazo processual. Então, se eu estou aqui correndo o prazo processual de 15 dias, passou 5, eu cortei aqui, eu não emendo mais, tá? Cortei, interrompi, cortei. Se a suspensão, eu apenas puxo a cordinha assim, e esse prazo fica parado, e ele começa a correr de onde ele parou. Então, o caso do 313 são para suspensão desse prazo. Se correu 5 dias, vai faltar o quê? 10. E aí começa a correr com 10, tá? Não vai retroagir. Não houve uma interrupção do prazo. Não retroage. Primeira causa de suspensão. Não, a interrupção cortou, acabou. Suspende-se o processo pela morte ou pela perda de capacidade processual das partes, do seu representante legal e de seu procurador. Então, se uma das partes faleceu ou perdeu a capacidade processual ou o seu representante legal, quando a gente tem situações de pessoas incapazes que precisam de representação, esse prazo é suspenso ou para a habilitação dos sucessores, que existe um procedimento de habilitação que acontece, ou para a troca desse representante processual. E aí dá andamento ao processo, beleza? Pela convenção das partes, e aí a gente chama isso de contrato processual, negócio jurídico processual. As partes combinam. Vamos suspender aqui o prazo por um tempo? É o tempo que eu produzo prova, que você produz. Isso acontece muito no direito empresarial. As empresas combinam, acertam de suspender o prazo. Obviamente que isso tem que ser homologado pelo juiz. Tá? O juiz tem que concordar com isso. Mas as partes podem, inclusive, fazer um cronograma do processo. Botar a data de audiência e fazer essa proposta para o juiz. Beleza? Pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas, olha, se a gente está com um processo que tem um incidente de demandas repetitivas, que está lá no tribunal, e que vai ser julgado junto com todas as outras que subiram, não tem sentido o meu processo continuar, porque o resultado do que vai acontecer lá no tribunal vai refletir na minha ação. Então, obviamente, eu paro o meu processo até que o que está lá em cima seja julgado e a gente possa ver qual é o resultado, o reflexo disso, tá? Por motivo de força maior, aí a gente tem a nossa maior exemplo, que é o Covid. Ficaram os prazos todos suspensos na época do fechamento do comércio, daquele início lá da pandemia em 2020, né? Todos os prazos ficaram suspensos. Depois que
a justiça foi se organizando, e aí começou a ter as audiências online e tudo mais. Mas, então, o motivo de força maior seria esse. Por exemplo, as enchentes lá em Petrópolis. Os prazos processuais de lá estão suspensos, até que a coisa se organize e o fórum possa voltar a funcionar. Quando se discutir em juízo questão decorrente de acidente de fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo, porque o tribunal tem que dar o resultado dele para depois a gente ter o reflexo aqui, é mais ou menos parecido com as demandas repetitivas. Pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir patrona única da causa. Isso tem no Código de Ética. Essa suspensão é um prazo de 30 dias. Tá, pessoal? Então, tanto pela adoção quanto pelo parto, inclusive no caso de bebê natimorto, tá? O prazo é de 30 dias de suspensão. Beleza? Quando o advogado responsável pelo processo constituir-se um único patrono e tornar-se pai. Qual é a suspensão nesse caso? Cinco dias. 5 dias. É um absurdo. Cara, é um absurdo isso. É um absurdo. Só quem tem filho, quem teve um recém-nascido morando em casa, sabe que isso é um absurdo. Enfim, na hipótese do inciso 1, que seria morte ou perda da incapacidade processual, o juiz suspenderá o prazo do processo nos termos... Pessoal, vocês não estão me ouvindo, não. Eu estou me esgoelando aqui. Não acredito, eu vou botar esse bicho bem aqui. Não posso tirar porque eu não estou maquiada. A máscara. A máscara. Vocês acham que eu uso a máscara é negócio de Covid? É não, quando eu tô com preguiça de me arrumar, eu boto só um rímel e saio bem linda de máscara. Dei não, mulher. Dei não. Ficou toda a maquiagem, toda cagada na máscara. Mas dei não. Se o meu marido ver que eu tô... Ele é médico. Se ele me ver que eu tô dando máscara, aula assim lá, chega lá em casa da Maria da Penha. Ele me bate. Eu posso não, você é louca? Falecido réu ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio de quem for o sucessor, herdeiro, prazo máximo de 6 meses, prazo mínimo de 2 anos, de 2 meses de suspensão. Isso aí é para o processo de habilitação. Se o réu morrer, o autor é que é responsável por citar os herdeiros. O autor que deu os pulos dele para ir atrás de quem? De 2 meses a 6 meses de suspensão. De 2 a 6 meses. No caso da morte do réu. Réu morreu? O juiz vai suspender o prazo de 2 a 6 meses, tá? Que é para o pobre do autor ir caçar os herdeiros do devedor, geralmente, né? Do réu. Falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, quem for o sucessor, herdeiro, para que se manifeste na sucessão e pedir a respectiva habilitação. Pessoal, se o autor morrer, o autor só vai ser substituído naquele processo se o direito for transmissível, tá? Por exemplo, pedido de reconhecimento de paternidade não é transmissível. Se o autor morreu, esse pedido não pode passar para o filho dele ou para qualquer outro herdeiro, tá? Então precisa ser um direito que se transmita para os herdeiros. Do filho para o pai? Mas aqui o caso é a morte do autor, certo? Seria o alimentando que morreu. Mas se a criança falecer, a mãe pode continuar pedindo o alimento? Não. Perdeu a razão, o objeto, né? Beleza, pessoal? Tranquilo? O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 ano.
nas hipóteses do inciso 4, ou melhor, 5, e 6 meses na prevista para o inciso 2. Tá? O inciso 5 é quando a sentença de mérito depender de julgamento de recurso repetitivo ou precisar de uma determinação de prova anterior. Beleza? 313, dei uma lidazinha hoje nele. Quando acabar esse dia júris aqui, não vão ficar estudando até mais tarde, não. Vão dar beijo na boca, assistir Netflix para quem não tem boca para beijar. Vão descansar, amanhã vocês precisam estar tranquilos. Esse negócio eu vou revisar tudo, só vai gerar ansiedade. Vocês só vão ficar achando que não sabem de nada. Vocês só vão ficar desesperados. Não vão fazer isso. Agora, pelo amor de Deus, não vão pro Paul Green hoje, que tem Trevilhando. Nem vão pro container. Não vão beber hoje, nem vão comer coisa que vocês não têm costume. Pra amanhã vocês não estarem morrendo. Não, senhora, vá pra casa. Eu vou pro container hoje só pra ver se vocês estão lá. Só pra fiscalizar se tem algum de vocês. Só pra saber. Vou pro Paul Green também. Não, mulher. Eu vou cocota, minha querida. Minha filha, eu malho perna, não é pra andar de calça jeans no Paul Green, não. Jamais. Pessoal, embargo, 303. CPC. Embargos à execução. Estou achando que vai cair embargos à execução. Da vez passada, foram 2 questões de execução. 2. E dessa vez eu estou achando que vai ser embargo. Por quê? A FGV, se eu troco as letras, que eu tenho problema de dislexia, ela sempre faz o seguinte, prestem atenção. A peça da segunda fase sempre cai uma questão na primeira fase. É impressionante. E qual foi a peça passada? Embargos da execução. Vai cair alguma coisa de embargo. Chegou, tô arrepiada aqui, ó. Vai cair. Vamos lá. A gente tem 2 tipos de execução. Execução de título executivo judicial, que é o cumprimento de sentença, e que a gente sabe que esse nome, cumprimento de sentença, está errado. Era para ser cumprimento de decisões judiciais, porque vai incluir aí acórdão, decisão monocrática do relator, decisão interlocutória e a própria sentença. E a gente tem a execução por título executivo extrajudicial. Cheque, nota promissória, contrato, aquelas coisas todas lá, né? A gente também sabe que por essas razões de existência de um título que é certo, líquido e exequível, o réu ele fica um pouco limitado na sua fala, na sua apresentação de defesa. Por quê? Porque ou ele já se manifestou aqui no processo várias vezes e ele já foi condenado, ou no título executivo extrajudicial tem a prova absoluta da obrigação a ser cumprida. Então, esse contraditório do réu, ele é limitado. O réu não pode chegar lá conversando tudo de novo que ele já falou no processo, não. E nem aqui no título executivo, ele também não tem muito o que dizer, porque está lá o nome dele, o RG, o CPF, no título executivo extrajudicial. Então, ele tem uma limitação nessa resposta. E ele tem 2 opções no caso da execução. Ou ele embarga, que a gente chama de embargos à execução. E esse embargo, ele tem também uma limitação do... Acho que é 917, eu vou olhar aqui direitinho para vocês. Ele tem uma limitação, um rol ali, que ele precisa respeitar. Ou ele pode, por exemplo, alegar excesso à execução, ou ele pode alegar a ilegitimidade. Olha, estão usando um título executivo extrajudicial aqui para me executar, mas eu não sou o dono do título. Ou melhor, eu não sou o responsável pelo título, é outra pessoa. Então, ele tem uma limitação aí. Nesses embargos, ele tem 15 dias para apresentar os embargos, tá, pessoal? 15 dias para apresentar os embargos. As causas que a gente tem lá para o embargo, deixa eu olhar aqui direitinho o artigo, a gente vê aqui.
Oi? DVD. Ah, não. É o 914, tá, pessoal? 914. Do 914 em diante é onde tem as determinações em relação ao embargo, tá bom? Mas, enfim, tem uma questão específica quando o réu alega excesso à execução. O que é esse excesso à execução? O autor está pedindo um valor para além do que seria o justo na execução. Ele está excedendo o pedido, ele está pedindo demais. E aí, tem o seguinte, o réu pode alegar excesso à execução e legitimidade, excesso à execução ou que já pagou, excesso à execução e outras causas que estão determinadas no artigo. Agora, se ele só alega excesso à execução, e lá no código pede que ao alegar excesso à execução, ele precisa dar o descritivo dos valores, explicando por que ele considera excesso, e ele não faz isso, os embargos dele vão ser indeferidos liminarmente. E aí ele fica sem defesa. Posso? Vamos lá. A gente tem no código algumas razões de embargar. Não posso alegar tudo, eu tenho Vixe Maria. Chata. Mas vamos lá, voltando aqui. Esse contraditório é limitado, e aí, numa desses itens de embargo, tem excesso à execução, que é a alegativa que o réu pode trazer. Dizendo que, olha, o autor está cobrando muito, ele está excedendo no pedido aqui, tá? A execução é para ser de 30 mil, está pedindo 300. Ao fazer a alegação de excesso à execução, o réu precisa necessariamente, o executado precisa necessariamente, descrever os valores que ele considera corretos. Porque se ele não fizer isso, os embargos serão considerados indeferidos de forma liminar, de pronto. O juiz recebeu, viu a alegativa lá de excesso à execução, mas ele não explicou o que é que está em excesso, embargos indeferidos. Beleza? Então, se ele só alegar isso e não tiver o descritivo, vai ser indeferido os embargos. Se ele alegar isso e outra coisa, a outra coisa será julgada e a parte do excesso à execução não será. Beleza? Tranquilo? Aí, pessoal, o réu tem um prazo de 15 dias para fazer isso. Nas execuções, a gente tem execuções específicas. Entrega de coisa, obrigação de pagar a quantia certa, obrigação de fazer e alimentos. Para cada uma dessas execuções, nós temos prazos determinados pelo código. Entrega de coisa, 15 dias. Obrigação de fazer, vai depender do tipo da obrigação de fazer. Se for a construção de um prédio, não dá para o juiz dizer que é 15 dias. Mas se for a construção de um móvel, dá para fazer em 15 dias. Então vai depender. Quantia certa, pagamento em 15 dias. Agora, quando se trata de prestação de alimentos, é 3 dias. De caráter alimentar. Tanto para o cumprimento de sentença, quanto para o título executivo extrajudicial, são 3 dias. Tá? 3 dias. Só que o réu tem 15 dias para embargar. Tranquilo? Ele tem 15 dias para entregar a coisa. Ele tem 15 dias, vamos botar aqui, para obrigação de fazer. Ele tem 15 dias para pagar a quantia certa. Tem 3 dias para pagar a prestação de alimentos. Mas ele tem 15 dias para embargar. Beleza? O problema é que existe a possibilidade desse réu parcelar a dívida dele. E aí, dentro do prazo de 15 dias, que seria o prazo dos embargos, ele pode propor ao juiz, olha, eu quero parcelar a minha dívida. Como é que se dá esse parcelamento? Ele paga 30% do valor na hora e parcela o restante em 6 vezes. Aí tem um pulo do gato.
Ao pedir o parcelamento, ele perde a possibilidade de... Que é isso? Ai, meu Deus do céu. Não. Nada apaga o meu brilho hoje. Não adianta apagar a luz. Continuando. Se ele pede esse parcelamento, ele perde a possibilidade de embargar. Porque ele assumiu que realmente deve, então ele não tem mais que se manifestar, se proteger, se defender coisa nenhuma. E aí, pessoal, a questão é, se o abençoado pediu para parcelar e atrasa uma parcela, todas as demais automaticamente se vencem e ele precisa pagar o bolo tudo de uma vez só. Então, o parcelamento é extremamente perigoso, porque além de pagar 30% e correr o risco de atrasar e as outras serem necessariamente precisa pagar tudo de uma vez, porque ficam vencidas, ele perde a possibilidade de embarcar, tá? Alimentos, independentemente se o título é judicial ou extrajudicial, sempre vai ser em 3 dias, tá, pessoal? 15 dias para o embargo. Mas aí, professora, com essa lógica aí, o cara tem 3 dias para pagar e 15 dias para embargar? Eu já ia perguntar, professor. Se o cidadão, estamos falando agora de cumprimento de sentença, não adianta. Sim, tudo atrapalha na minha aula hoje. Deixa eu terminar. Se o cidadão, se a gente está falando de cumprimento de sentença, e ele descumpre uma sentença que o obriga a pagar em 3 dias, ele recebe uma multa de 10% nos honorários advocatícios e no valor da causa. Então, dói. No caso do título executivo extrajudicial, ele não recebe uma multa, mas ele perde a promoção do Magazine Luiza, que é a redução da metade dos honorários advocatícios. Parcela também. É horrível para nós, né? A gente fica triste quando a gente pede para parcelar. Porque também fica parcelado. É o montante total da dívida que é parcelado. Beleza? Pessoal, é isso. Só em alimento. Ele tem 3 dias para pagar e 15 para embargar. Por que ele tem esses 3 dias para pagar? E qual é a consequência se ele não paga em 3 dias e deixa para embargar? No cumprimento de sentença, é multa de 10%, tanto nos honorários quanto no valor da causa. E no título executivo, ele perde a oportunidade de reduzir o valor dos honorários, tá? Então ele pode escolher, não vou pagar, vou embargar, mas aí sabendo que vai incidir 20% do montante aqui e perder a oportunidade de diminuir, no caso do título executivo extrajudicial. Beleza? Pessoal, obrigada. Boa prova amanhã, porque sorte vocês não precisam. Competência vocês têm, vão tranquilos, descansem, não comam feijoada, não comam nada estranho, tá? Nem paneladinha, nada. E amanhã se hidratem e vão. Estarei lá na porta para dar sempre alimentos. Sempre. Alimentos sempre. A OAB adora, né? Sempre. Tá em dúvida de alguma coisa? Alimentos. Agravo também. Agravo pode cair. Agravo de instrumento. Beleza, galera? Sim, senhora. Tchau, minha gente. Beijo no coração de vocês. Obrigada.